Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui falando de semicondutores, técnica de eletrônica, né? E antes de iniciar o vídeo, quero dar uma gratidão aqui aos excelentes professores, a qual obtive esse tipo de aula também, além de tantos outros professores bons, né? Um salve ao Ângelo Eduardo B. Marques, né? Ao Salomão SH Júnior, né? E o Eduardo C. Alves, ok? Eduardo C. Alves. Então, professores, muito obrigado, saudações e obrigado por essa excelente aula que obtive aí, que ajuda a todos nós que queremos ter um conhecimento básico mesmo dos circuitos eletrônicos, né? E dos seus componentes. Bom, então vamos lá. Vamos falar do tipo de amplificadores, né? Sem muitas delongas, vamos lá. Bom, quanto à amplitude de sinais, né, esse assunto pode ser englobado ao assunto junto com o vídeo anterior, que eu falo de amplificadores, né? Tem até o símbolo lá do amplificador. Então essa aula aqui pode ser uma continuidade, tá? Então, quanto à amplitude de sinais, podemos dividir os amplificadores em várias categorias, né? Amplificador de pequeno sinal ou baixa potência. Os sinais de entrada são de alguns microvolts a dezenas de milivolts, ou uma corrente de coletor de unidade a centenas de miliampere, ou potência de coletor de centenas de miliwatts. Também podemos classificar o amplificador média potência, com sinais de entrada da ordem de centenas de milivolts, ou corrente de coletor de centenas de miliampere. A unidade de ampere, centenas de miliampere, né? A unidade de ampere, ou potência de coletor de alguns centenas de miliwatts, a unidade de watts, tá? Veja bem, vou repetir, porque sem querer, pensando aqui eu errei. Quase que eu erro, né? Amplificador de média potência com sinais de entrada da ordem de centenas de milivolts, ou corrente de coletor de centenas de miliampere, a unidade de ampere, ou potência de coletor de algumas centenas de miliwatts, a unidade de watts. E temos também o amplificador de potência, sinais de entrada de algumas centenas de milivolts, ou corrente de coletor de algumas unidades, né, a dezenas de ampere, ou potência de coletor de algumas unidades ou centenas de watts. Quanto à frequência de sinais, bom, amplificador de baixa frequência opera com frequência entre 0,1 Hz a 30 kHz, abaixo da faixa de áudio até VLF. Só vi um outro vídeo que eu postei sobre essa tabela aí de frequência, né? VLF, HF, etc. Amplificador de média frequência opera com frequência na faixa de LF, né? Quer dizer, baixa frequência, né? LF. Amplificador de alta frequência opera com frequência acima de LF, classificado conforme a faixa de operação, VHF, UHF, microondas e etc. O fator determinante de faixa de operação, de potência e de frequência de um amplificador é o transistor usado, fabricado exclusivamente para cada uma delas. Para estudos de amplificadores, são divididos em três categorias: amplificador de baixa potência, né, e frequência, amplificador de potência e amplitude de alta frequência, né, ou melhor, amplificador de potência e amplificador de alta frequência, perdão, nada a ver com amplitude, tá? Três categorias: amplificador de baixa potência e frequência, amplificador de potência e amplificador de alta frequência, e englobam todos os conceitos de amplificadores. Para análise e projeto de amplificadores, esses parâmetros devem ser levados em conta: ganho de corrente, tensão e potência, defasagem, impedância de entrada e saída e curvas de resposta em frequência. Para facilitar o trabalho, duas medidas são necessárias. Primeiro, estabelecer um modelo elétrico para o transistor e para o amplificador. Segundo, estabelecer um modelo matemático para a análise do circuito amplificadores. Então vamos ver aqui o modelamento de um transistor, tá? O modelo de um transistor. O modelamento tem como objetivo facilitar o seu análise para sinais alternados em função das tensões, correntes e frequências envolvidas. É possível substituir um transistor que é componente ativo por um circuito equivalente ou modelo elétrico formado por bipolos lineares apenas, né? Ou como podemos dizer, bipolos, né? Lineares apenas.
A forma de analisar um circuito formado por bipolos lineares pode ser simplificado se utilizarmos um modelo matemático para representá-lo, ok? Então vamos falar dos quadripolos, né? Parâmetros híbridos. Circuitos formados por elementos lineares podem ser representados por um único dispositivo denominado de quadripolos, né? E pode ser modelado matematicamente, né, por variáveis V1, tensão de entrada, V2, tensão de saída, I1, corrente de entrada, e I2, corrente de saída, tá? Como a gente está vendo aí na figura, I1 e I2, né? Corrente de entrada, corrente de saída, tensão de entrada, tensão de saída, tá? Convenção, tensão positiva, né, para cima, corrente positiva para dentro, né? Então, quadripolo genérico que a gente está vendo aí, né? Quadripolo genérico que a gente está vendo aí, tá? Essas quatro grandezas envolvidas podem ser relacionadas entre si por meio de funções lineares. Fixa-se duas variáveis dependentes e duas independentes, né? Fixa-se duas variáveis dependentes e duas independentes. Conforme a escolha, há vários modelos matemáticos de quadrípolos quadripolos, né, para modelo de transistor. O modo adotado é fixar V1 e I2 como variáveis dependentes e I2 e V2 como variáveis independentes, de modo que modeladamente matemático, de modo que modelamento matemático do quadripolo fique da seguinte forma: V1 igual a F1 I2, V2, I2 igual a F2 I1 V2, né? Esse modelo fixa a tensão de entrada V1 e a corrente de saída I2 como variáveis dependentes, e a corrente de entrada I1 e a tensão de saída V2 como variáveis independentes, né? É chamado modelo híbrido ou modelo H, né, por misturar tensão e corrente como variáveis dependentes e independentes. Para ter relação tensões e correntes, o quadripolo deverá ser formado por quatro parâmetros H internos e constantes, chamados H11, H12, H21, H22, resumindo as duas funções lineares F1 e F2 anteriores da seguinte forma, né? Tá? Para não ficar em dúvida na informação, tá? Eu vou repetir. Esse modelo fixa a tensão de entrada V1 e a corrente de saída I2 como variáveis dependentes, e a corrente de entrada I1 e a tensão de saída V2 como variáveis independentes, tá? É chamado modelo híbrido ou modelo H, por misturar tensão e corrente como variáveis dependentes e independentes. Para ter relação tensão e correntes, o quadripolo deverá ser formado por quatro parâmetros H internos e constantes, chamados H11, H12, H21 e H22, resumindo as duas funções lineares F1 e F2 anteriores da seguinte forma, né? Vamos ver aqui o modelo híbrido do quadripolo, né? Vamos ver. Temos aí V1 igual a H11.I1 mais H2 vezes V2, I2 igual a H21 vezes I1 mais H22 vezes I2, Fórmula 1 e Fórmula 2, tá? Dessa forma, os parâmetros e seus significados físicos podem ser obtidos fixando-se o valor de uma das variáveis independentes, como segue, né? Para V2 igual a 0, das equações 1 e 2, tem-se consecutivamente o seguinte: H11 igual a V1 sobre I1, V2 igual a 0. Aqui é a impedância de entrada com saída em curto, V2 igual a 0. E aqui é H21, I2 igual a I2 sobre I1, né? H21 igual a I2 sobre I1, né? I2 sobre I1. V2 igual a 0. Ganho direto de corrente com saída em curto, V2 igual a 0. Para I1 igual a 0, das equações 1 e 2, tem-se, respectivamente, H12 igual a V1 sobre V2 e I1 igual a 0. Aqui ganho reverso de tensão com entrada aberta, I1 igual a 0.
E H22 igual a I2 sobre V2, I1 igual a 0. Admitância de saída com entrada aberta, I1 igual a 0. Observação, a admitância é o inverso da impedância, cuja unidade é siemens, né? Letra S, ou ômega menos 1, tá? Ômega traço 1, né? A ferradura, traço negativo, 1 em cima, ok? Como se pode notar aí, o significado dos parâmetros H corresponde a 4 dos 7 parâmetros importantes de um amplificador, sendo os outros 3 apenas uma decorrência da análise do circuito. Conhecidos os parâmetros H do quadripolos, seu modelo elétrico fica determinado, como mostra a figura a seguir. Então vemos aí um modelo elétrico de quadripolo para parâmetros H. Desse modelo elétrico, representando a entrada do quadripolo, tem-se uma impedância de entrada H, 11, em série com um gerador de tensão de valor H11, né, H11 vezes V2, né, H11.V2, como se fosse um gerador equivalente de Thevenin, em que a tensão de saída V2 é a variável independente, tá? Então, continuando nosso raciocínio, representando a saída do quadripolo, tem-se a admitância de saída H22, né? Admitância de saída H22, em paralelo com o gerador de corrente de valor H21.I1, como se fosse um gerador equivalente de Norton, em que a corrente de entrada I1 é a variável independente, né? Então, vamos falar do modelo elétrico, né, do transistor, tá? Um transistor NPN ou PNP de pequenos sinais, operando em baixas frequências, pode ser substituído por um modelo elétrico exatamente igual ao modelo do quadripolo para os parâmetros híbridos, né? Como os transistores podem estar configurados em base comum, emissor comum e coletor comum, cada configuração possui um conjunto de parâmetros específicos. Os manuais de fabricante adotam a nomenclatura HAB para os parâmetros do transistor, em que A e B significam, né? Vamos ver o que significam. Então temos aí a tabela do parâmetro. Aqui é o índice, né? E aqui as nomenclaturas, né? O A, vamos ver o que A e B significam. I igual a input, entrada. F, forward, direto. R, reverso, que é reverso, né? Reverso, né? O, output, saída. E do B, E, emissor comum. P, base comum. C, coletor comum. E aqui as tabelas, né? Emissor comum, base comum, coletor comum, significados, né? H11, HIE, HIB, HIC. Significado: ZE igual a VS igual a 0. H12, HRE, HRB, HRC. 1 sobre AV, né? Ganho de tensão, e E igual a 0. H21, HFE, HFB, HFB, quer dizer, HFC. HFE, HFB, HFC. Ganho em corrente, né? Aí, né? VS igual a 0. E H22, né? Vai vendo aqui, ó, emissor comum. HOE, BC, HOB, CC, HOC. Significado: I sobre ZC e E igual a 0, tá? Então nós temos vendo aí os parâmetros H das configurações EC, BC e CC. Agora vale aqui uma observação: não confundir HFE ou beta, né? HFE com H minúsculo e FE maiúsculo, ou beta, que é aquele Bzinho, com HFE, né? Que são tudo minúsculo. HFE tudo minúsculo. Embora muitas vezes eles possam ter valores próximos, HFE, né, com o F e o E maiúsculo e o H minúsculo, refere-se ao transistor operando em corrente contínua, enquanto que HFE tudo minúsculo refere-se ao transistor operando em correntes alternadas. A mesma coisa vale para o HFB, ou seja, o H minúsculo e o FB maiúsculo, ou o alfa, que é aquele Azinho, né, que não são iguais ao HFB tudo minúsculo, tá? Em geral, os manuais não fornecem todos esses parâmetros, mas apenas uma parte deles, somente os da configuração EC ou então HFE, né, tudo minúsculo, HIB e HRB, né, e o HOB, tudo minúsculo, tá? É possível, a partir dos parâmetros dos manuais,
obter os demais através das seguintes equações aproximadas de conversão. Vamos ver. Podemos base comum, que é coletor comum, né? HIB igual a HIE sobre 1 mais HFE. Coletor comum, HIC igual a HIE. Base comum, HRB igual a HIE vezes HOE sobre 1 mais HFE menos HRE. Coletor comum, HRC igual a 1. Base comum, HFB igual a HFE sobre 1 mais HFE. Coletor comum, HFC igual a menos 1 mais HFE. E base comum, HOB igual a HOE sobre 1 mais HFE. Coletor comum, HOC igual a HOE. Este asterístico aqui, os parâmetros EC são obtidos a partir dos parâmetros BC, trocando o índice B e E simultaneamente nas equações, tá? Então aí é a equação de conversão dos parâmetros, ok? Portanto, então, para efeito analítico, ou seja, efeito de análise, um transistor pode ser visto como um modelo híbrido, conforme mostra a figura que eu vou mostrar a seguir, para 3 configurações. Temos aqui o modelo híbrido do transistor na configuração emissor comum, né? Tá aí, e aqui, modelo híbrido, né? E aqui, o modelo híbrido do transistor na configuração base comum, tá? Ainda temos um outro modelo de outra configuração, vamos ver. E temos aí o modelo híbrido do transistor na configuração coletor comum, né? Modelo híbrido para os transistores, então, emissor comum, base comum e coletor comum que nós vimos aí. Agora vamos ver um exemplo, num analítico, né, dos parâmetros H do transistor. Vou pegar aqui o BC107A. Podia pegar muito outro 107A, que eu usei muito, né? Então vamos ver uma análise do parâmetro H do transistor BC107A. Os parâmetros do transistor BC107A, fornecido pelo manual do fabricante, ou seja, o datasheet, são os seguintes. Vamos ver aqui a tabela. Então temos aí a tabela do nosso BC107, tá? Ganho de corrente em DC, né? Temperatura igual a 25 graus. IC 20 mA e VC de 5 volts. HFE, vai ver, ó, HFE é diferente, viu? H minúsculo e FE maiúsculos, né? É diferente do HFE, é tudo minúsculo, né? Mínimo 110, típico 180, máximo 220, né? H parâmetro T1 em 25 graus, a ter frequência de 1 kHz, né? Então todos os dados aí, input de impedância, voltagem de desvio, né? Reverso, né? Ganho de corrente, sinal de ganho de corrente, output, né? Enfim, dá pra ver aí. Bom, por esses dados pode-se observar que os parâmetros híbridos são diferenciados em DC e AC em 1 kHz. Refere-se à configuração emissor comum, né? Não são constantes, pois variam em função de TJ, né? Que é o TJ, IC, IVC e F, né? Que é a frequência, tá? São fornecidos sob determinadas condições de teste, né? TJ, IC, IVCE e F, ou seja, tem como referência um transistor já polarizado em DC na região ativa, na qual é aplicado um sinal AC de uma determinada frequência. Esse transistor pode ser representado por seu modelo híbrido EC, usando seus valores típicos para IC igual a 2 mA e VC igual a 5 volts, tá? Então vamos ver, modelo híbrido do transistor na configuração EC, ou seja, ele é emissor comum. Bom, tá aí, já coloquei tudo junto aqui para ficar facinho, né? Então, dessa forma, esse transistor pode ser representado por seus modelos híbrido BC e CC, fazendo a conversão dos parâmetros de EC para essas configurações. Então, modelo híbrido do transistor na configuração BC, tá? Então vamos lá. Vemos aqui HFB igual a HIE, ou HFE sobre 1 mais HFE. HIB, né, igual a 2,7 vezes 10 à terceira potência sobre 1 mais 220. HIB igual a 12 ômega.
HRB é igual a HFE vezes HOE. 1 mais HFE sobre 1 mais HFE, que é igual a menos HRE. HRB igual a 2,7 vezes 10 à terceira potência vezes 18 vezes 10 à sexta potência negativa sobre 1 mais 220, menos 1,5 vezes 10 à quarta potência negativa. HRB igual a 0,7 vezes 10 à quarta potência negativa. HFB igual a HFE sobre 1 mais HFE, que é igual, deixa eu só corrigir, porque eu botei muito pequeno aqui, deixa eu ver se é HE ou HFE mesmo. Então corrigindo, tá? Corrigindo a informação, tá? HFB igual a HIE sobre 1 mais HFE. HIB igual a 2,7, que é o 2K7, né, de ômega, vezes 10 à terceira potência sobre 1 mais 220. HIB igual a 12 ômega. HRB igual a HIE vezes HOE sobre 1 mais HFE menos HRE. HRB igual a 2K7 vezes 10 à terceira potência vezes 18 ômega, micro-ômega, tá aqui, né? Vezes 10 à sexta potência negativa sobre 1 mais 220, que é IB aqui, menos 1,5, né? Vezes 10 à quarta potência negativa. HRB igual a 0,7 vezes 10 à quarta potência negativa. HFB igual a HIE sobre 1 mais HFE. HFB igual a menos 220 sobre 1 mais 120. HFB igual a menos 0,995. E o HOB igual a HOE sobre 1 mais HFE. HOB igual a 18 vezes 10 à sexta potência negativa sobre 1 mais 220. HOB igual a 0,01 micro-ômega. Tá bom? Então vamos aí. Então ficou assim os valores que nós fizemos, né? Aqui, ó. Ficou menos 0,995, né? Vezes E. 0,081 micro-ômega. Menos 1. Né? Que é o ômega menos 1 que eu falei pra vocês, né? O ômega com traço menos 1, né? Que é o Siemens, ou, né? E aqui 0,7 vezes 10 à quarta potência negativa, VCB. Tá? Agora, modelo híbrido do transistor na configuração CC. HIC igual a HIE, HIC igual a 2K7, HRE igual a 1, HFC igual a menos 1 mais HFE. Acho que aqui é HRC igual a 1, tá? Desculpa aí. HFC igual a menos 1 mais HFE. HFC igual a menos 1 mais 220. HFC igual a menos 221. HOC igual a HOE. HOC igual a 18 micro-ômega. A primeira potência negativa ali. Tá? Então aqui nós temos a figura. Ok? Como se pode notar até aqui, dependendo da configuração de operação do transistor, seus parâmetros podem sofrer grandes ou pequenas alterações. Mais adiante, será possível fazer uma comparação aí de componentes de transistores nas três configurações, tá? Os valores negativos encontrados para HFB e HFC são devido à convenção, né? A convenção adotada para as tensões e correntes no quadripolo. Quando for feita a análise desses parâmetros para o transistor alimentado, esses sinais representarão as defasagens impostas pelo transistor. Ok? Então é isso aí. Tendo mais um tempinho aqui, vamos falar dos estudos, né? Do parâmetros híbridos aí, as curvas características, né? Porque também tem curvas características, né? Esse parâmetro híbrido, tá ok? Então esse é o assunto. Novamente aí, quero dar e oferecer com gratidão dessas aulas que eu tive, né, aos professores, né, o Eduardo C. Alves, o Salomão CH Júnior, né, e o Ângelo Eduardo, né, Ângelo Eduardo B. Marques. Abraço no coração de vocês, esses três maravilhosos professores. Muito obrigado pela aula que eu obtive e que sempre estou postando aqui. É uma aula padrão, não tem outra maneira de dar.
Pode-se trocar os valores, se quiser a gente fazer outro, mas são os parâmetros aí sob estudo de transistores, né? Não tem como modificar, não tem como criar e inventar, né? São aulas padrões que muitos colegas, amigos aí, professores aí postam no YouTube, para a galera poder ter essa noção aí, mas muitos ignoram. Mas pelo menos para aqueles que estão estudando, estão fazendo básica, estudando para nível de engenharia, alguma coisa assim, de projeto, e até para análise de circuito mesmo, não vão se arrepender e estar estudando esse tipo de material. Essa é a Tech de Eletrônica. Abraço aos meus membros, um abraço aos inscritos, aos novos inscritos que estão chegando. Quero dar um abraço também a um canal parceiro aí, que é o canal do Edu, acho que é Edu, deixa eu ver aqui, Edu Coelho, tá? Do YouTube, né? Segue lá o canal dele. Ele tá pegando alguns vídeos meus lá, alguns vídeos que não deve você assistir aqui. Você pode assistir no canal parceiro do Edu Coelho, né? Que é o Eduardo Coelho. É um canal muito legal lá, também de eletrônica. Ele mostra montando uma ação de alimentação, adquirindo algumas placas, né? Que ele compra e monta, pontos ajustáveis, etc. E o meu vídeo também está sendo compartilhado lá, tá? Canal Edu Coelho. Um abraço aí, Edu Coelho. Até a próxima. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.